Olá, boa noite ou boa tarde, dependendo do fuso horário. Eu sou Raul Justilores, diretor da Veja São Paulo, da Vejinha, e a gente vai conversar em alguns poucos segundos ou minutos com o Sérgio Rial, que é presidente do Banco Santander no Brasil, nessa série de lives que a gente está fazendo junto com o Iguatemi, a Veja São Paulo, sobre a reação de São Paulo. São Paulo reage a essa crise tão forte que nós estamos vivendo, pandemia, fechamento de empresas, desemprego, queda de renda, e o que é que a gente pode pensar e imaginar para melhorar esta cidade que a gente ama tanto. Né? Vocês conhecem o Banco Santander, ele tem o Farol Santander lá no centro, então a gente vai falar no centro. A gente também vai falar, claro, da Faria Lima, então os Faria Limers aí batizados pela Vejinha vão estar também aí representados nesta live, mas a gente vai falar da cidade e como grandes empresas como o Santander podem ter um impacto aí muito positivo na reação e como fazer essa cidade ficar melhor, se tornar melhor depois dessa crise, né, que esperamos que seja menor do que previsto, né? Vamos rezar aí pela vacina o mais rápido possível. Tô vendo um monte de gente aqui chegando. Ana Carla, bem-vinda. Alê, Máximo, Livre Mundo, Michel Vinícius Silvestre, bem-vindos. Deixa eu ver se o Sérgio já está chegando aqui, que ele vai entrar pelo Instagram do Farol Santander. Deixa eu ver se ele está aqui, eu acho que sim. Eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas aqui pelo sinalzinho aqui embaixo, que fica mais fácil, então, para a gente conseguir conversar e eu não me perder e ler todas as perguntas de vocês. Olá, Sérgio, bem-vindo. Tudo bem? Não sei se o seu sinal está bom, vamos ver. Agora sim. Sérgio, você me escuta? Eu te escuto perfeitamente. Tudo Que bom? ótimo, bem-vindo. Fico contente de conversar com você. Eu estava falando justamente sobre Farol Santander, sobre essa reação à crise, como São Paulo pode ficar melhor. E queria começar perguntando da tua relação com São Paulo, já que você não estudou aqui, mas veio bastante cedo. Você podia contar um pouquinho da tua história com a cidade? Olha, isso é verdade, Raul. Primeiro, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Sou mais um que ama essa cidade e aprendi a amá-la e vou tentar explicar como a cidade foi se desenvolvendo dentro de mim, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, estudo no Rio de Janeiro e passo boa parte da minha vida profissional fora do Brasil. E o meu primeiro encontro com São Paulo, ainda como trabalhador de um banco no Rio de Janeiro que tinha uma operação em São Paulo. É a primeira vez que eu vim a São Paulo, eu levei um susto. Eu me lembro de ter ficado no Hotel Otton e caminhando pelo centro, e o susto foi de várias formas. Primeiro, era um Brasil, já naquela época, agora eu me remeto à década de 80, um Brasil em que você conseguia sentir o pulsar do trabalho, o pulsar da nação na rua de uma forma diferente daquela do Rio de Janeiro, que tinha talvez um pulsar muito mais comerciante, mas o centro de São Paulo tinha um pulsar do comércio, mas também de uma certa intelectualidade, de uma história e de um empreendedorismo que você via no olhar das pessoas, né? As pessoas mais sérias, focadas, olhando menos para o céu, mas olhando para frente, né? Então, isso me marcou muito. A outra coisa que me marcou muito foi o aspecto heterogêneo da cidade, né? E seja ele de forma antropológica, muito mais marcante do que a própria cidade do Rio de Janeiro. E o terceiro e o último era uma coisa que eu me lembro perfeitamente, era a qualidade das coisas, né? Quer dizer, a experiência no Hotel Otton na década de 80 me surpreendeu. O que hoje nós falamos, poxa, São Paulo tem serviço? Não, São Paulo sempre teve serviço, porque as pessoas tinham claramente um foco muito forte
do que eu diria no cliente, né? Uma coisa, uma certa seriedade, mas uma seriedade não fria, mas propícia à resolução daquilo que o cliente queria, né? Então, todas essas coisas me remeteram. Depois eu voltei para o Brasil depois de muitos anos e tive o meu primeiro assalto no Rio de Janeiro, que me parece uma coisa patética, né? Carioca que é assaltado pela primeira vez no Rio de Janeiro, foi no dia que eu volto ao Brasil. Eu não tinha, eu tinha alugado um lugar, vinha trabalhar em São Paulo, aluguei um apartamento em São Paulo e fui assaltado no táxi. E eu me lembro perfeitamente, seja por falta de proficiência em ter ficado fora do Brasil mais de 20 anos, eu tive um diálogo com o assaltante, né, no banco traseiro do táxi. Ele, obviamente, discutindo e falando barbaridades, e eu muito tranquilo. E foi interessante que até o assalto, né, que parece... Ele teve um certo ritual de violência, mas ele aconteceu, talvez como eu havia... Eu não sei, eu nunca esperei ser assaltado, mas acabou acontecendo. Apesar da agressividade, e obviamente assalto é uma coisa absolutamente abominável, eu não fiquei ressentido pela cidade, né? Que às vezes as pessoas têm experiências ruins numa determinada cidade e atribuem àquela cidade. E aí o que eu percebi é a importância do trânsito, porque eu fui assaltado no trânsito, num trânsito que não se movia, né? A importância dessa questão do trânsito e como é que a gente, às vezes, ao entrar num carro, num táxi, como a gente está exposto a uma cidade de uma maneira muito mais integral e total do que se pode imaginar, né? Ali, obviamente, eu me confrontei com o assalto, como poderia me ter confrontado com uma pessoa pedinte, né, e necessitada. Então, a cidade, ela também tem vida nos seus próprios engarrafamentos, né? E foi naquele momento que eu comecei a olhar em volta, algumas pessoas preocupadas, algumas pessoas... Teve uma pessoa que saiu até do carro para tentar ver se eu estava bem, eu estava super bem, dentro do possível. Mas, assim, isso não me desanimou em relação à cidade. A cidade tem uma pujança e uma vontade de dar certo, de fazer certo, de ser correta, de ser apropriada e de melhorar, que faz com que o Brasil tenha em São Paulo um motor indispensável para o seu futuro. E eu falo isso como não paulistano. Eu acho que São Paulo é a bússola que o Brasil não pode perder, né? Talvez a formação de uma classe média aspirante, trabalhadora, não existe sociedade perfeita, mas que quer, através da cidade, um país melhor e, através do trabalho, um país melhor. Então, eu parabenizo todos vocês e agradeço todos aqueles que me abraçaram e me batizaram aqui na cidade. Perfeito. Você estava meio enferrujado, então. Você me fez lembrar agora de um documentário fantástico sobre um arquiteto carioca, seu conterrâneo, Sérgio Bernardes, em que ele relembra que nos anos 70 um assaltante invadiu a casa dele e que ele fez ovos para o assaltante. Começou a bater papo com o assaltante. Chegou no momento ele falou: olha, tem um monte de coisa nessa casa que eu detesto. Eu vou te ajudar a se levar, que é a maior desculpa que eu tenho para me livrar dessa tralha. Então, o humor carioca ao cubo, por assim dizer, se me lembrou essa história. Ele conseguiu passar numa boa por essa experiência do assalto. Agora, deixa eu te perguntar do centro. Você lembra, nessa tua chegada aqui, ainda jovem, do que era chamado à época Banespão? Você lembrava daquela área? Você imaginava que algum dia o Santander e o Farol estariam ali? Eu trabalhava naquela época no grupo ABN, que tinha o Banco Holandês Unido e o Banco Aimoré de Investimento. E o Banco Aimoré, ele estava bem no centro de São Paulo. E eu me lembro, e nessa mesma visita, a primeira grande visita, eu fiquei absolutamente fascinado. O Rio de Janeiro, como ex-capital do país, ele tem monumentos espetaculares, né? A Biblioteca Nacional, o teatro e alguns outros, o próprio Museu de Arte Moderna, na Avenida Rio Branco, muito oriundos do fato de ter sido capital. O que me estranhou em São Paulo era a proliferação de edifícios de um desenho, de uma beleza arquitetônica, que me remetiam, apesar de eu não conhecer naquela altura, Chicago, né? Eu falei assim, se existe Chicago na América do Sul, somos nós. E era muito mais Chicago do que Nova York. Por quê? Porque tinha um certo ar de interior que São Paulo, naquela década de 80, ainda não havia perdido. Seja talvez
pelas pessoas ou pela própria pujança do seu interior que se refletia no andar das ruas do centro da cidade. E eu me lembro de ter ido à Bolsa, eu me lembro de ter. Eu olhava para cima, para os prédios, e ficava absolutamente fascinado. Eu me lembro do mapping, né, contra a querida Mesbla, lá no Rio de Janeiro. O mapping tinha um desenho urbanístico diferente da nossa Mesbla na Cinelândia. A Cinelândia é uma zona importante, histórica, arquitetônica do Rio de Janeiro. Mas a Mesbla, ela acabava desaparecendo dentro do entorno cultural dos cinemas e dos bares, algo muito, muito próprio do carioca. Enquanto o mapping, né, e as lojas de departamento, elas tinham uma elegância e uma presença que eu não havia visto, né, em nenhuma outra cidade brasileira. Então, São Paulo era, para mim, a síntese do urbanismo brasileiro na sua melhor transformação. E eu fiquei fascinado. E aquilo ficou comigo. E a vida seguiu. Eu deixo o Brasil a trabalho, né, por conta do trabalho, em 89, só volto em 2004. E ao voltar em 2004, eu volto para São Paulo e me reencontro com um centro aí jamais diferente. E aí começa a minha história, de certa forma, não a minha história, mas enfim, o meu desejo, não volto para o Santander, volto para uma empresa do negócio, agronegócio, mas eu via sempre no centro de São Paulo uma grande oportunidade de a gente voltar a dar esse abraço ao que continua sendo a glória desse país, que é essa mola capitalista com viés de olhar para o futuro, e que o centro era a grande semente, né? Maravilha. Para quem está entrando agora, eu sou Raul Justilores, diretor da Veja São Paulo, e estou entrevistando hoje Sérgio Rial, que é presidente do Banco Santander no Brasil, e estamos falando aí da reação que São Paulo vai precisar nos próximos tempos. E falando de reação, eu vou dar um pulo, eu ainda quero te perguntar sobre a Ásia, porque eu também morei na Ásia e acho que a gente fala muito pouco daquele continente aqui no Brasil. Mas quando você assume o Santander, tinha aquele grande prédio, então chamado Banespão, Art Deco, no centro, que por quase 20 anos foi o prédio mais alto de São Paulo, até que o Itália ficou pronto e o destronou. E muitos empresários que a gente entrevista na Vejinha costumam falar: prédio tombado, prédio no centro, é muito difícil dar novo uso, e as reformas e adaptação, e não tinha ar-condicionado naquela época. Faz uma grande lista de chorume. Ao que parece, quando você assume o Santander, você fala: não, queremos dar uso, sim, àquele prédio Banespão. Queria que você contasse um pouco como nasce o Farol Santander e que parte desse chorume é justificada, quão complicado foi reviver esse prédio. Raul, eu acho assim, a todos que nos ouvem, né, eu gostaria muito de fazer um pedido que a gente acabe com a indiferença, né? O que eu chamo de indiferença? A gente se acostumou a ver coisas e nos tornamos indiferentes, né? E ver o centro de São Paulo, e não é só o centro de São Paulo, vou falar de outras coisas, mas no meu caso, um edifício daquela beleza profunda, do papel que ele teve e continua tendo na história da cidade e do país. E basicamente, tê-lo fechado com seguranças e preocupado com uma manutenção e um teto que cai, eu acho que é um desserviço à inteligência e à sensibilidade, mesmo para aqueles mais céticos em relação aos dirigentes bancários. Alguns têm. Então, seria, da minha parte, eu sofria. E não era fácil, não era óbvio, porque eu queria evitar algo que não fosse sustentável sob o ponto de vista comercial. Porque as intenções, quando elas se tornam puramente em cima de doações, por melhor que seja a causa, e existem inúmeras causas, a gente tem que ir em busca de doações, eu achava que no tocante a um prédio ficaria difícil, porque no momento seguinte que o Sérgio Rial não estivesse no Santander, talvez, ou não, o meu sucessor daria um outro fim, que poderia ser desde a venda do edifício a qualquer outra coisa. Então eu queria encontrar algo que desse ao edifício uma vida sustentável. E fomos discutindo dentro de um âmbito, eu diria, de criatividade, em que o edifício se torna
uma organização viva de uma economia criativa. Então, lá nós temos vários negócios do banco, não só do banco, de fora do banco, temos uma seguradora digital, temos vários negócios voltados à economia criativa, voltados muito em relação ao canal digital, mas nós também inovamos ao ver aquele cofre. A gente tinha, o Banespa tinha um dos maiores cofres de todo o continente, e eu me lembro de uma pequena experiência em Londres, de ter vivido, um amigo me levou a um cofre que se tornou um bar, e eu falei, aqui vai se tornar um bar, isso aqui tem que ser um bar. E transformamos um cofre abandonado, que nos deu um trabalho enorme de restauração, mas um prazer enorme, porque... Sérgio, eu acho que a tua conexão está instável. Deu uma tremida agora. Melhorou? Voltou? Voltou. Da minha parte, eu tô voltou. Aqui. Maravilha. Então, o restauro do cofre, né, das inúmeras caixinhas em que inúmeros depositantes do Banespa tinham uma aliança, tinham um lenço do casamento, coisas da vida de diversas famílias paulistanas ali guardadas. Nós recuperamos o cofre e transformamos o cofre no Bar do Cofre, que hoje é administrado pelo Grupo Astor, né? E que tem um sucesso enorme, tem uma pegada de São Paulo. Ele é metálico, ele tem uma coisa escura, mas no sentido não da penumbra pela penumbra, mas do a ser descoberto, que São Paulo tem isso, né? Quer dizer, São Paulo é uma cidade que você tem que estar disposto a querer descobri-la. Ela não se abre para você. Você é que tem que se abrir para ela e, a partir daí, ir em busca dessa descoberta. E o Bar do Cofre tem essa coisa de São Paulo enigmática e, ao mesmo tempo, esplendorosa, né? Quando você entra em uma sessão do Bar do Cofre, você se depara com todas essas inúmeras caixas, né, de valor, são mais de 100 caixas, e você está num ambiente extremamente lindo, né? Lindo. Enfim, e nós transformamos algo que era um problema num presente para a cidade autossustentável. Hoje nós temos entre 1.000 a 1.500 pessoas visitando o Farol diariamente, né? E a partir dali também atividades que também têm por objetivo trazer a cidade para o centro. Raul, assim, o grande equívoco que a gente continua fazendo como sociedade, no meu entender, é que não há futuro para o centro da cidade sem que a população passe a viver no centro da cidade. E isso, o melhor exemplo disso é o próprio Pelourinho, né? Eu não estou querendo comparar o Pelourinho com o centro de São Paulo, de forma alguma, mas uma área, por exemplo, que foi brilhantemente preservada por várias gestões da cidade de Salvador, mas casarões vazios, sem estarem habitados, serão habitados talvez por aquilo que a sociedade não necessariamente quer, né? Então, se torna zonas que só funcionam durante o dia, à noite com maior dificuldade. Então, parte do pós-pandemia, eu espero que, dado a valorização que vem pós-pandemia, em que há uma valorização muito clara de onde você vive, em que as pessoas, de alguma maneira, se deram conta de coisas extremamente importantes, né? A família, seja ela sanguínea ou não sanguínea, e claramente onde você vive, a importância do seu lar, a importância do seu espaço. E isso, juntamente com um Brasil com uma taxa de juros, hoje, você tem crédito imobiliário relativamente acessível, relativo ao que era o passado, 7% ao ano, você vê que o metro quadrado na cidade de São Paulo, nas zonas mais nobres, vai se tornar cada vez mais difícil para uma classe média, como conhecemos, acessar, né? Preços de R$30 mil quadrado. Então, nós temos que encontrar agora caminhos, e os bancos devem ser parte dessa solução. Como é que nós criamos programas para que o acesso ao crédito imobiliário e a reativação de vários edifícios completamente abandonados seja feito? Não dá para nós fazermos isso somente como setor privado. Nós vamos precisar, e aqui nós estamos no meio de uma eleição super crítica, que o futuro prefeito, a solução do centro
passa pela voltarmos a ter a sociedade habitando o centro, o que significa criarmos as condições para que as pessoas vejam no habitar o centro maiores espaços, a preços mais acessíveis, e que, de certa forma, a gente possa conjuntamente fazer um esforço de verdade, não precisam, para que a gente veja o paulistano retornando e não tendo que ir para zonas muito mais distantes. Nós fizemos, como Santander, o restauro do Farol, estabelecemos hoje algo que começa a ter vida própria, o impacto nos bares e restaurantes ao redor do Farol foi extraordinário. Ali, claramente, teve um impacto enorme, porque começa a ter vida noturna. Nós, juntamente com a Bolsa, e eu quero passar isso para o mérito da Bolsa, porque estamos próximos, temos um projeto de criarmos uma alameda lá. E eu vejo que a velocidade, Raul, entre nós e o setor público não é a mesma, né? Assim, eu acho... E aqui fica... Nós temos pressa, a cidade tem pressa, o país tem pressa, e são exemplos que a gente possa demonstrar juntos de parceria pública e privada, que sejam contundentes, fará com que outros virão. Nós precisamos criar imãs de atração, de sucesso, para que outras empresas consigam ver que no centro vale a pena talvez um esforço adicional de renovação, e os próprios fundos imobiliários, ao invés de estarem comprando edifícios completamente novos, seja no Morumbi, seja na Faria Lima, que estejam dispostos a abraçar o retrofit. E abraçando o retrofit é a grande avenida de rentabilidade futura. Ela exige mais esforço, mas precisamos do poder público juntos nesse esforço, com metas, não com discurso tanto dirigente bancário quanto o setor público sabe fazer. Então, assim, que nós juntamente nos coloquemos metas específicas e concretas de o que nós vamos fazer, claramente eu diria, tentativas icônicas em partes da região, com projetos concretos, com datas. A B3 e o Santander querem criar uma alameda linda naquela região do Farol. Preciso, claramente, da aprovação do setor público para poder fazê-lo. Demora, e a gente precisa colocar, talvez, ali um atrasômetro para que a sociedade veja os projetos em espera, né? Nós temos, e obviamente eu não faço isso com crítica, de que não há necessidade de avaliações, das implicações, não há a menor dúvida que tem que haver esse rigor, não há a menor dúvida, mas com rigor tem que haver prazo. E esse prazo, às vezes, fica um pouco, enfim, não bem definido. Então, aqui eu conclamo a nova administração da cidade que façamos aqui uma grande... Já existiram várias iniciativas de coalizão, mas vamos fazer com as incorporadoras, com os bancos e, claramente, com a sociedade, criando talvez produtos de financiamento de crédito imobiliário para a zona completamente diferenciados. Eu estou disposto a fazê-lo como Santander e talvez fazer uma grande coalizão com as incorporadoras de começarmos a abraçar algumas ruas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Se a gente pega aquela zona do Farol e da B3, retrofitar algumas daquelas ruas para que as pessoas possam voltar a viver. E aí sim, fazer um esforço de segurança pública adicional, e o setor privado vai participar. Vamos ajudar da forma que for preciso para viabilizar o retorno, mas com um projeto de médio prazo, um projeto de cidade e não de governo do momento. Você tocou num tema crucial, a gente já deu várias capas aqui na Vejinha, porque pelo menos há 30 anos, infelizmente eu já era grandinho há 30 anos, há a promessa de que o centro de São Paulo vai ser renovado, transformado, que vai ter mais moradia, ponto que você tocou. Ainda tem pouca gente morando no chamado Centro Velho, triângulo histórico, onde está o Farol Santander, tem pouca gente ali morando. Em outras áreas, ou os calçadões estão muito maltratados, ou o trânsito, né, de alguém com problemas de acessibilidade, ou no dia de chuva, tampouco é fácil. Então, há um grande desafio. Eu queria que você contasse um pouquinho
há um chamado quarteirão de investimentos ali perto, e que você levou algumas unidades aí de assistentes financeiros do Santander para trabalhar no centro. Como tem sido essa experiência? E há reclamações? Os funcionários acham que é mais complicado ou mais inseguro trabalhar lá? Olha, Raul, a primeira, quando eu lanço essa ideia, né? Porque na realidade não adianta eu só colocar o farol é bom, mas não é suficiente. Então, nós nos colocamos o desafio, o que mais nós podemos fazer como Santander? Então, ali na mesma rua, nós temos a gente chama as nossas agências de lojas de forma carinhosa, temos uma loja na esquina que nós fizemos totalmente o retrofit dela. Existe um desejo enorme de termos um painel digital, não para fazer propaganda do Santander, mas um painel que pudesse ser útil para a cidade, com informações de clima, qualidade de ar, até Covid, o que quer que seja, trânsito, informações, mas que não seja chato, algo que de alguma maneira seja interativo e que possa conversar, quem sabe até o próprio Raul fazendo a live dele naquele grande painel, criar um ambiente em que seja acolhedor. Abrimos uma loja que a gente chama de Work Café, que é um café com agência bancária, que tem um fluxo enorme de pessoas. E aí o que eu achei, falei, vamos levar mais pessoas do Santander, daqui da zona da Faria Lima, para o centro. E aí nós levamos mais de 300 assessores de investimentos ali para aquela zona, para aquela rua. Retrofitamos um prédio totalmente, de cima a baixo, mantivemos todas as características da arte deco, da escadaria, lindíssimo. E a primeira reação das pessoas foi um pouco de susto, porque você tem que desconstruir e naturalmente de susto, né? No sentido, a primeira coisa é como é que fica a noite, a segurança, enfim. E a experiência foi absolutamente fantástica. As pessoas se deram conta da facilidade do metrô, muitos voltaram a conviver com o metrô, que é um metrô que funciona, não existe nada perfeito, mas não é pior do que o metrô de Paris, não é pior do que o metrô de Madrid, que eu uso, então não muito pior, bom. muito pelo contrário, é um metrô muito bom, que funciona, e tivemos desafios de segurança, porque no momento que você leva um grupo de contingentes que acabam saindo 8 da noite, 9 da noite, colocamos segurança privada na rua, pedimos ajuda à prefeitura e claramente ao governo do estado, tivemos essa ajuda em termos de segurança, e hoje é um sucesso enorme, enorme. E, obviamente, imagina o impacto de 300 pessoas com um bom nível de renda na hora do almoço, para os bares, padarias. Então, você começa a criar para o sapateiro. Né? Tem coisa melhor na cidade, você poder, né, abraçar um sapateiro, conversar com um sapateiro. Né? Quer dizer, infelizmente também surgiu o sapato-tênis, o sapatênis, eu entendo, mas eu ainda uso o sapato. Então, assim, é uma maravilha a conversa com o Tem que sapateiro. engraxar. Tem que engraxar. E a conversa, talvez, que o universo feminino tem com o seu cabeleireiro, o homem tem com o seu barbeiro e com o seu sapateiro. Então, assim, e poder fazer isso ao ar livre e voltarmos a resgatar essas personalidades. Perfeito. Nós fizemos um projeto, Raul, e continuamos a fazer, que é o projeto das bancas, né? O Santander Banca, que é voltar a dar às bancas algo que elas perderam ao longo do tempo, que era obviamente, aquele desenho tradicional da venda do jornal ou da venda da revista. A digitalização acaba trazendo já trouxe, né? Não acaba, já trouxe um desafio enorme. Então, por que não repensar o uso da banca? Não ela deixando de ser banca, porque eu adoro o ato de ir a uma banca, mas ela podendo ser um chaveiro, ela podendo ser uma floricultura, não perdendo aquela ilha de conexão social no dia a dia das pessoas. O que eu acho que eu chamo carinhosamente da extensão da padaria. Né? Padaria em São Paulo é uma coisa muito paulistana, né? Ela não é padaria, ela é quase um clube social, ao redor do qual a gente toma café e come pão, mas ela é onde as pessoas se encontram para festejar de alguma maneira silenciosa, que nós paulistanos aqui somos mais contidos, de uma maneira silenciosa, mas não menos nobre. Mas ela tem um cunho de social, e a banca tem isso também. Então a gente
criamos um projeto de revitalização das bancas, diretamente com herdeiros de filhos de banca, que para alguns se tornou um problema e para alguns é a vida dele. Então a gente espera transformar as bancas, voltarmos a... Então nós temos que pensar na cidade, fora da questão de levar a população, cada artefato, cada mobiliário urbano, resgatá-lo, né? Resgatá-lo de maneira... E aí as empresas têm, sim, o seu papel. As incorporadoras, não é um tema só... Aliás, ao contrário, o setor público deve nos monitorar, não deve deixar que nós façamos ou mercantilizemos o centro ao nosso propósito de negócio, mas precisamos do setor público nos pressionando a fazer mais, e não ao contrário. Então, eu de novo, conclamo que a gente faça, que a ciclovia que trouxe o reencontro do paulistano com a sua própria cidade, que a gente encontre um caminho de criar, nem que seja uma ciclovia virtual no centro de São Paulo, e que seja um caminho muito voltado para o econômico e para o negócio, porque é isso que tem sustentabilidade. Olha, estão chegando aqui muitas perguntas, acho que a tua conclamação já está funcionando. O incorporador André Citron, aliás, que já construiu vários prédios no centro, está perguntando para você como levar fintechs, startups e Faria Limers para o centro de São Paulo. Eu levei, olha, a melhor coisa é mostrar para eles que o metro quadrado no centro é infinitamente mais barato e que se um dia eles esperam pagar dividendo, esse já começa a ser o caminho, né? Então, assim, eu acho que é sair desse... Eu acho que existe um conforto natural dessa parte da cidade, porque você é mais fácil, encontra as mesmas pessoas, mas o Farol teve exatamente esse objetivo. Nós temos hoje no Farol mais ou menos 4, 5 andares ocupados por fintechs, né? Algumas nossas, outras não. Temos uma agência de publicidade lá. Então, é mostrar que o metro quadrado no centro de São Paulo, num edifício devidamente retrofitado, não luxo, porque não vai ser possível. As fintechs podem ir para lá a um custo infinitamente menor. Temos que desconstruir o preconceito de que ir para o centro é perder qualidade. Ir para o centro é resgatar a cidade e ganhar qualidade, porque vamos fazer parte da reconstrução de uma pegada de futuro, não uma pegada, não é simplesmente recuperar o passado, é honrar o passado com um olhar para o futuro, é transformar esse centro, o centro pode se tornar um reduto de economia criativa. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu espero que o setor econômico aqui, quando o metro quadrado se torna 30 mil reais, deveria ser um incentivo claro para que as pessoas, aquelas que ainda acreditam nos escritórios, acreditem que se tem que ter um escritório, é melhor tê-lo lá do que pagando 30 mil reais nessa parte da cidade. Mas vou aproveitar a tua experiência internacional. Eu também sou filho de espanhóis, vou muito à Espanha, felizmente, e há muitos bairros, né? Chueca, em Madrid, o Porto de Barcelona, El Raval, as Ramblas, mas também a gente tem Nova York, Buenos Aires, Cidade do México, problemas parecidos com os nossos, e que em um espaço de 10, 20 anos, esses bairros mudaram completamente. E viraram aí cheios de empregos, cheios de novos moradores, até áreas que atraem essas startups. O que você viu lá que ainda falta aqui? Seja São Paulo, Rio, Salvador. O que você viu nessas experiências de transformação de áreas decadentes que a gente podia se inspirar? Olha, Chueca, por exemplo, no caso de Chueca, eu acho que a boemia foi um grande motor de transformação. Ela acaba se tornando um reduto de diversidade numa sociedade que se democratizava, que vinha de uma pegada de ditadura, né, muito forte, e pós-Franco, a sociedade espanhola claramente abraça a sua transformação e o resgate da liberdade. E quando você tem resgate de liberdade, após períodos de alguma maneira, de mordaça, né, como aconteceu lá, há uma exuberância, uma efervescência que acontece com a chamada La Movida, né, que acontece na década de 80, que dá origem ao Moldova e ao grande cinema espanhol moderno. E Chueca se torna o centro dessa boemia e, a partir dela, se torna um bairro atrativo, porque você
os restaurantes seguem, os bares, os teatros, as boates, etc. Então, nós temos que... Essa é uma forma, né? Não é a única forma. A outra forma, claramente, em que o Estado, o setor público, vê em determinadas áreas, como aconteceu, de certa forma, incompleto, mas direcionalmente correto, o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, em que, ainda incompleto, mas a intenção é correta, né? Tirarmos um viaduto e resgatarmos aquela parte da cidade de volta à Praça Mauá, reduto, de certa forma. Enfim, as pessoas não iam, e o Museu do Amanhã, do qual eu tenho muito orgulho como Santander de ser parte, juntamente com a organização de Roberto Marinho, a gente coloca o museu numa zona relativamente ruim e resgata aquela zona para a cidade. Então, eu acho que existem vários caminhos. E não falta capacidade empreendedora em São Paulo. E que isso é que é a grande incógnita. Eu digo, eu como Santander, seja pela ligação com o próprio Banespa, né, e está aí o Farol, e como dirigente, eu estou disposto, precisamos criar uma grande coalizão, não de sonho. Eu digo, peguemos uma rua, comecemos uma revolução, começa a partir de uma primeira semente, a evolução do bem. Uma primeira rua, façamos algo em relação àquela rua. E outra coisa que eu acho que a gente poderia estimular, Raul, e o Santander está disposto a fazer, é levar para o centro da cidade, principalmente no final de semana, a arte, a música, a feira, o artesanato, a convivência. Nós temos que voltar a levar, talvez até, quem sabe, né? E aí, desculpem aqueles que geracionalmente são mais novos, eu me intitulo Milênio Sênior, que talvez levar a nossa feira hippie para o centro de São Paulo, né? Começarmos a ter uma tradição, que já existe em outros bairros de São Paulo, mas tentar criar isso no centro e talvez com uma pegada muito mais de economia criativa. Então, imagina, por exemplo, uma grande feira vegana, em que a gente começa a mostrar no centro de São Paulo o melhor que há de produção vegana no estado de São Paulo, que é riquíssimo em termos de agricultura, e todos os domingos, lá é a maior feira vegana que existe na cidade, e o Santander está disposto a fazer parte disso, ter patrocínio, ajudar na construção. Isso tem que ser feito em quatro mãos, né? Com o setor público, com o setor privado e com as vozes que amam São Paulo, né? Claro. A gente tem uma capa recentemente na Vejinha sobre a chamada Revolução Artesanal, que muita gente, inclusive com mais de 50 anos, esses neo-millennials, que abandonam o emprego corporativo e viraram designers, chefes, joalheiros, escultores, e estão fazendo muita coisa, às vezes na garagem, no quarto, às vezes atrapalhando a família, e que vão precisar se expandir, né? Então é um grande case, é uma grande oportunidade para São Paulo em conseguir trazer esses empreendedores, startupeiros de 50, 60 anos e trabalharem, né? Então fica aqui, olha, eu me disponho a fazer parte disso, se nós quisermos, dessa conversa, né? Para não ficarmos só nas cartas de intenções. Então, primeiro, tem esse projeto da Alameda, que é a B3, juntamente com o Santander, estamos em discussões. Eu tenho certeza que a futura administração vai nos ajudar a encontrar e fazer isso acontecer, a gente lançar. Eu gostaria de dar isso como presente no dia 25, não vai ser possível, no aniversário da cidade, mas talvez fique aqui, por que não criarmos uma feira empreendedora, que basicamente toca a economia criativa de alguma forma e que se torne algo ícone na cidade de São Paulo, no centro, em que a gente conclama aqui nós pensarmos que feira seria essa, em que a gente leva a cidade de São Paulo a visitar, a comprar, a viver esse centro à luz do dia, né? Então, e são essas coisas, são várias ações, não existe uma única ação. A gente vai ter que encontrar várias ações que conclamem, de novo, a retomada das pessoas. Mas eu acho que trazer as pessoas a viver no centro vai ser fundamental. Claro. E se desburocratizar também, a gente já também publicou diversas reportagens que, às vezes, a mudança de uma escada num prédio histórico, num prédio tombado, pode levar 3 anos, 4 anos, porque os preservacionistas e os bombeiros costumam discordar de muita coisa e o investidor acaba se desinteressando se tiver que esperar
3, 4 anos para mudar um prédio. Nós temos que trazer para a mesa, Raul, assim, nós conhecemos as histórias de horror, elas não são, na essência, desenhadas com má intenção, é que não existe, na realidade, um desenho de sonho daquilo que poderia ser. Eu tenho absoluta certeza que aqueles que estão trabalhando pela cidade, em participando num desenho e a gente conclamando com datas, com metas e sem qualquer agenda política. A agenda é que a sociedade se resgate a sua cidade, em que a gente possa, é o que eu digo, a criação de uma feira que traga um volume importante de pessoas é um projeto. Por que não temos um projeto de gastronomia em uma das ruas do centro? Em que a gente, juntamente com outros bancos e os alvarás, pós-pandemia, que tentaríamos criar ali uma cadeia de pequenos restaurantes, não precisam ser grandes, com novos chefes, com uma nova juventude que quer começar na cadeia culinária. Santander levanta a mão para ajudar. É um setor que a gente... Então, tem muita coisa. Nós temos que sentar em volta da mesa, não podemos sentar todos os de São Paulo, mas aqui conclamo e eu consigo mobilizar, tenho certeza disso, com muita humildade, parte do setor privado. Tenho absoluta certeza. E, juntamente com você, Raul, me ajude com o setor público também em trazê-los, que eu tenho certeza que eles virão. E com mesas ao ar livre, né? Que felizmente há espaço no centro, não tem tanta gente reclamando de barulho. Você falou lá no início sobre crédito imobiliário e fundos imobiliários nesse momento de juros baixos, e já tem 3 perguntas aqui sobre Faria Lima e sobre edifícios corporativos. A gente tem que lembrar que o Santander está na região da Faria Lima, né? Na verdade na JK. Você é pessimista, otimista? E como você vê o futuro desses bairros, desses distritos de corporativos financeiros? O que você vê, por exemplo, no contexto aqui, obviamente, a gente ocupa o que era aquele esqueleto da Eletropaulo, então, certo ou errado, e aí o mérito é do Emílio Botim, que teve a ousadia de comprar o esqueleto, pós a W Torre reconstruí-lo, e, de certa forma, essa zona aqui se tornou uma zona privilegiada, né? Eu acho que é a combinação de fatores. Essa zona, vários bares, vários restaurantes, e as pessoas habitam aqui. O habitar e trabalhar é um binômio que agora ele é quase... não se separa. E você mencionou a Ásia, em que os novos projetos de Hong Kong dos últimos 10 anos basicamente conciliavam a habitação e o trabalho. No mesmo complexo você vivia e trabalhava. Pela impossibilidade, e é uma ilha, né? Não é que a Ilha de Vitória, não é que, é que as pessoas não querem investir tempo em trânsito. E essa tendência em São Paulo também vai se dar. Não sei se necessariamente todo mundo quer viver e trabalhar, mas todo mundo quer viver e trabalhar de maneira próxima. Então, a proximidade do trabalho é algo fundamental, que essa região aqui claramente permite. A cidade evoluiu para cá. Mas a mesma coisa acontece com aqueles que trabalham na Paulista. Então, nós temos que resgatar, na medida que a gente seja capaz, e aí tem uma grande oportunidade. Com a pandemia, a gente redefine a relação com o escritório. Eu acho que nem o escritório acaba e nem ele permanece exatamente como era antes, né? A relação vai passar a ser diferente. E um escritório mais fluido exige menos espaço, menos mármore, menos mesa, menos tudo. E se isso for bem posicionado, o centro pode ser uma alternativa inteligente, de um espaço em que você tem a capacidade de ter um espaço quando precisa, sem ter que pagar ou manter uma infraestrutura excessivamente cara, porque você não precisa mais daquilo da mesma forma. Então, a gente pode trazer um novo escritório numa pegada no próprio centro, com menos mesa, menos madeira, menos mármore, menos azulejo, mas ainda real, em um espaço que permita o que eu acho que é a criação, né? O contato físico gera a criação e os escritórios, a partir da pós-pandemia, vão continuar tendo esse papel, né? E eu acho que vai haver, claramente, os escritórios daqui vão ter um menor adensamento, mesmo pós-pandemia, e isso vai gerar reflexões. Então, aqui existe uma grande oportunidade de a gente repensar. Vou te dar um exemplo, Raul, relativamente rápido.
O Santander está indo para o interior com centros de tecnologia. Por quê? Porque no interior de São Paulo você tem universidades extraordinárias, faculdades extraordinárias, e às vezes mais vale a pena ter um centro tecnológico em São Carlos, em que eu tenho a população muito ali imbuída daquilo, né? Quer dizer, aquilo é a vida de muitos tecnólogos, do que tê-lo aqui. Mas nada impede de nós criarmos centros de tecnologia no centro de São Paulo. Inclusive, e não precisa de incentivo, porque o país não tem mais dinheiro para dar incentivo a ninguém. Então vamos acabar com essa história de incentivo. Mas simplesmente o setor privado criar uma escola de tecnologia no centro, que se torne referência, o INSPER tecnológico. Quem é que quer levantar a mão para criar o primeiro INSPER tecnológico do centro de São Paulo? O Santander vai participar, porque eu tomo, tem demanda. A gente começa a levar alunos para o centro de São Paulo, de novo. Então, são vários módulos. Nós temos que pensar em universitários, os novos habitantes, o chamado, como você brincou, né, enfim, a geração pós-50, que eventualmente... New Millennials, né? Dos New Millennials. Eu chamo dos meus millennials sêniores, né? Eu estou incluído. A questão das feiras, a revitalização, talvez, de uma rua para se tornar uma rua realmente de cozinhas em que levem, né? Acoplado, inclusive, a atividades. Voltarmos a ter teatro popular, tentarmos ter tentativas de pequenos casarões em que existam movimentos mais autênticos de teatro amador, né? O tablado, que acontecia na década de 70 e 80. Eu estou altamente otimista, porque eu acho que está tudo aí. O planeta está chato, as coisas estão chatas, e adivinha o quê? Né? Ainda temos uma pandemia, a gente está convivendo com máscaras. Então, assim, eu acho que existe aqui um movimento pós-pandemia exuberante, né? De que talvez seja uma grande oportunidade de todos nós darmos um grito, né? de um abraçar, nem que seja virtual, ao centro, e como é que a gente mobiliza essa nova administração municipal a se engajar nesse grande projeto de novo, modular. É uma estrutura de Lego, não tem uma única solução. Depois da gripe espanhola, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo assistiu a Berlim nos anos 20, Paris nos anos 20, que foram assim, um tsunami criativo de liberação, ou como você bem lembrou, a movida madrilenha, né? Depois de décadas de franquismo, literalmente apareceu Pedro Almodóvar com meia de arrastão, cantando músicas punk e fazendo o grande cinema, né? que viajou o mundo. Você citou uma história que lembra muito, que nós publicamos na Vejinha, e está no nosso site para quem quiser ler. Nova York, depois da crise de 2008, tomou duas atitudes bárbaras que têm muito a ver com a Faria Lima, né? Os prédios onde funcionavam bancos, que foram embora de Manhattan, viraram residenciais em 2 anos. Fica aqui a pergunta para quem está nos assistindo. São Paulo conseguiria aprovar a mudança de uso de prédios mais vazios para residenciais em 2 anos? Fica essa pergunta. E o Michael Bloomberg, o então prefeito de Nova York, pegou um antigo hospital numa ilha, a Roosevelt Island, demoliu o hospital e fez um concurso internacional para criar um MIT nova-iorquino, ou como o Sérgio acabou de falar, o INSPER tecnológico. Então ele atraiu professores de universidades do mundo inteiro, Cornell e o Technion de Israel venceram, e hoje eles têm lá literalmente uma mini Stanford no meio de Nova York. Então quem quiser pesquisa no nosso site, que nós publicamos uma reportagem sobre isso. Então tem aí uma possível mudança, né, no que a gente pode fazer com o centro e pode fazer com a Faria Lima, né? Ter gente aí, mais gente morando, se divertindo, talvez aqueles térreos corporativos tão comuns na Faria Lima possam abrigar startups, incubadoras, e não só, às vezes, 2 recepcionistas aí meio entediadas, né? O que não falta é metro quadrado hoje em dia. E ia te perguntar, Sérgio, e sonho para a cidade? Eu sempre pergunto aqui para os nossos entrevistados, qual o sonho, se você pudesse escolher um lugar, um prédio, um assunto que você gostaria de ver ser transformado em São Paulo? Olha, uma ótima pergunta. Eu acho
eu acho que a capacidade criativa dessa cidade é transportada para o seu desenho arquitetônico. E isso, a capacidade de nós podermos retrofitar um centro de São Paulo com uma pegada de futuro é extraordinário. Com a capacidade de levar para as empenas dos edifícios expressões do que há de melhor de arte nesse país. São Paulo, nós vamos estar rumo a 2022, vamos estar celebrando 100 anos do modernismo. São Paulo teve um papel importante na quebra daquilo que até então era convencional, presos ao hemisfério norte, uma cultura europeia que ditava padrões e até, de certa forma, se esperava ser culto, né, ou ser apropriado. Então, nós temos uma grande oportunidade pós-pandemia e com 2022, termos em 2022, não vamos tê-lo completo, mas pelo menos parte do centro de São Paulo, homenageando essa semana lá em 1922, não com palavras, não com discurso, não com comício, mas talvez com ações, que sejam 5, que sejam 2, em que o setor público, no teu desafio, será assim em 2 anos, em que o setor público dissesse sim, em 12 meses. Iremos fazer isso juntos. Chegou a hora da sociedade civil de não mais permitir que a gente permaneça nesses quadrantes frustrantes, de uma maneira construtiva, de uma maneira de diálogo, mas não menos incisiva. Está aí 2022 para que a gente possa colocar como meta que tantos aqueles lá em 1922, né, foram revolucionários, no melhor do que existe na palavra de revolução, né, de transformação, como não se falava nem tecnologia digital, que esse ano sirva pelo menos como uma linha em que a gente talvez possa chegar daqui a 1 ano e meio e dizer, fizemos algo. Eu tentei fazer, através de Santander, o Farol, reocupar um edifício inteiro no centro, juntamente com o Gilson da B3, que é o presidente da Bolsa, muito comprometido nesse projeto Alameda, e contem comigo como um carioca com coração paulistano e com um carinho enorme por essa cidade, por me acolher e por ser quem ela é, porque aqui você pode ser quem você é, independente de onde você veio, e isso conversa muito com a cultura da nossa empresa. Claro. E das cidades asiáticas que são tão boas em atrair talentos do mundo inteiro, Hong Kong, Singapura, Seul, Shanghai, você vê literalmente jovens e não jovens, e gente como você, que vai lá e fica muitos e muitos anos. O que São Paulo poderia aprender dessas cidades asiáticas atuais, tão novidadeiras de alguma maneira? Eu acho que você está levantando um ponto importantíssimo, Raul. Que tal a gente abrir o Brasil para os imigrantes de novo? Que tal a gente, São Paulo, olhar para o mundo e criar os incentivos de que seja quem for do planeta, possa reocupar o centro? Quem sabe a gente criar um bairro com culturas completamente diferentes? Nós temos os angolanos, temos os nigerianos, esses venezuelanos que vieram de uma maneira... Por que não construir algo mais estratégico, que a gente tenha um polo de culinária, de cozinha, absolutamente internacional no centro de São Paulo, criando os incentivos corretos, usando o Sebrae no tema de capacitação e talvez até criar um programa de imigração que acabam gerando emprego e contratando brasileiros a trabalharem com eles. Quer dizer, e eu acho que eu pensaria, o planeta está em desemprego. Existem inúmeros de jovens de diversas partes, acho que não é um tema de só a Europa, mas, enfim, a Europa, em concreto, desemprego de jovens entre 20 a 25 anos na Espanha é mais de 20%. Não, um país com viés fortíssimo de culinária, de arquitetura, gente bem formada, mas o mesmo eu posso falar sobre o Oriente Médio. Traz para cá, traz para São Paulo. E, obviamente, que esse é tema federal, mas não há nada que o Estado de São Paulo, é 1/3 do país, em termos de PIB, tem a força de dizer, vamos abrir o Brasil para os novos imigrantes que fizeram essa cidade e que deverão continuar fazendo parte dessa miscigenação espetacular. E o centro poderia ser um grande destino de reocupação
não somente por eles, mas também com essa pegada internacional de gente que vem aqui querer vencer. Olha, menos de 3% dos paulistanos é nascido fora do Brasil. No Brasil, no país todo, é menos de 1%. Então, nos tornamos uma cidade com poucos estrangeiros, poucos imigrantes, apesar de a gente falar muito de venezuelanos, sírios, haitianos, são números irrisórios para quem já caminhou por Pequim ou Xangai, especialmente Hong Kong e Singapura, ou mesmo Nova York, Madrid, por aí vai. Última pergunta, antes que a gente termine essa live. Eu vi uma entrevista sua recente que se tivesse aí a possibilidade ou a necessidade de buscar uma outra profissão, você queria ser psiquiatra. Você podia explicar um pouquinho por que a psiquiatria? Porque eu... tá vendo? Por isso que eu tenho que limitar lives e entrevistas. Né? Voltar. Por isso, os velhos dirigentes de instituições financeiras sempre diziam a descrição é a máxima que deve prevalecer. Mas nesse mundo, como eu sempre digo, a tecnologia veio para tornar tudo transparente, é melhor não ter nada para esconder. Né? Mas a pergunta, eu acho que o que existe não é a única coisa, mas o que há de mais fascinante nesse planeta é o Homo sapiens. Né? Não há nada mais fascinante. Nós tivemos a capacidade de domesticar o planeta, tivemos a capacidade de criar um ambiente em que nós não temos que subsistir necessariamente. Obviamente, existem milhões e milhões de pessoas ainda em situação inaceitável, mas como espécie, nós fomos capazes de dar um salto no planeta, não com a responsabilidade que isso deveria ter acarretado, mas acho que temos uma grande chance, Raul, eu talvez seja esse otimista, de que a combinação de ciência, a combinação da realidade e de um país que eu acho que é genuinamente otimista, me dá a garantia de que resgatar, de certa forma, quando eu pensava, né, como psiquiatra, resgatar a saúde mental, ajudar as pessoas a encontrar o seu centro de gravidade. E quando isso ocorre, a conjugação e a geração de energia é espetacular. Não há nada mais espetacular do que ver a criação acontecendo através da interação humana, né? Através da interação emotiva e cognitiva entre as pessoas. E eu achava que, como psiquiatra, né, a minha visão é que a gente iria para um mundo onde a tecnologia iria se ocupar de muitas coisas, inclusive do pensar. E que o vazio existencial seria talvez a maior ameaça à nossa espécie. E que, curiosamente, essa mesma espécie é que estaria criando a sua potencial destruição emocional. Então, eu achava que era nessa investigação e nessa tentativa de ajuda, de autoconhecimento, com a devida humildade, e essa busca, isso me fascina, né? Então, mas claramente eu decidi não seguir essa carreira, fui fazer economia e direito, mas continuo apaixonado pela mente humana. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Sérgio Rial. É sempre importante estudar e aprender de outras áreas aí fascinantes e alheias ao nosso trabalho do dia a dia. Acho que é uma bela mensagem para a gente terminar essa live, que vai ficar gravada aqui no Instagram da Vejinha, no YouTube da Vejinha, e vamos pensar aí no centro e na Faria Lima. Sérgio, muitíssimo obrigado. Um abraço a todos e muito obrigado pela paciência. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.